Shalom, shalom irmãos, que o Eterno vos abençoe, em nome de Yeshua HaMashiach. Que bom estar aqui com vocês mais um dia, em mais um momento. Trabalho esse que, se eu tivesse condições físicas, faria todos os dias, 3, 4, 5 vezes, mas não é possível. E falar da palavra do Eterno é um grande prazer. Falar da palavra do Eterno é fazer uma correção diária, estar na presença dele, isso é muito importante, e fazer com kavaná, fazer com intenção real, de coração, né? E fazer vídeos realmente que falham o coração das pessoas, não porque vídeos precisam ser feitos, porque senão a pessoa não vai conseguir a monetização do canal. Eu não gosto dessas coisas, respeito os irmãos também colocando que fazem isso, mas eu creio que nós temos hoje a oportunidade de fazer tudo aquilo que nós fazemos para o Eterno e fazemos com amor. Essa é a oportunidade que nós estamos tendo hoje. Então, se você também tem essa oportunidade, se você também tem essa condição, faça com amor. Isso é fundamental. Faça com o tema que nós podemos trabalhar e daquilo que nós temos aí a função de termos sido colocados, com o Eterno, bendito seja Ele, para que nós possamos pregar a palavra dele em todo o tempo. Isso é muito importante. Então agradecemos aos irmãos que estão aqui nesse horário. Tivemos que fazer uma nova mudança também. Eu sempre peço desculpas aos irmãos, mas sabendo que a gente tem aí um compromisso com todos, ainda que seja que nós façamos em horários diferentes, a gente consegue trabalhar isso da melhor maneira possível, tá? Mensagem número 153, ou perdão, parte 4, no dia 15/4, hoje, aqui do podcast Canal Fábio Pires, nessa rede social. Esperamos, mais uma vez, que esse tema, como o tema do Lashon Hará que nós vimos a semana passada, possa servir aí de grande aprendizado para todos os irmãos. Nós temos hoje, mais uma vez, uma grande oportunidade de sermos quem estamos programando ser. Você quer ser aquele que você faz a postagem nas redes sociais? Então, sinto muito, porque se você não for, e se tudo aquilo que você estiver colocando for irreal, você será cobrado, muito pelo Eterno. Então hoje nós temos essa grande oportunidade de aprimorar as nossas vidas. Não adianta, techuvá é aprimoração, techuvá é correção. Se você não tem essa consciência, você vai invariavelmente continuar falhando na sua techuvá. Se você não tem a consciência de que o trabalho que precisa ser realizado tem que ser um trabalho de coração, lev, uma circuncisão do nosso coração, que é isso que o Eterno requer. Se você não tiver isso, se você não trabalhar isso, e se você continuar no mesmo modelo do que você estava lá atrás, no cristianismo, pedindo ao Eterno bênçãos para te dar bens materiais, pedindo ao Eterno bênçãos para te dar isso, para te dar aquilo, pedindo ao Eterno para te proteger, se você não está atido a cumprir mandamentos. Se existe um mandamento oculto, que é o mandamento do Shabat, seu quarto mandamento, e você continua a ignorar este mandamento, e continua a ser refém dos teólogos, das ginásticas teológicas que esses grandes teólogos, e são até grandes mesmo, mas são grandes para o cristianismo, e defendem o cristianismo, não defendem as escrituras. Eu estou começando de uma forma um pouquinho diferente, porque eu vejo que esses grandes teólogos, eles defendem a teologia que os pais da igreja criaram, e a teologia, e nós temos analisado muito sobre isso também no nosso trabalho, fizemos vários trabalhos sobre isso, utilizando a obra do Tzadok Ben Derech. Muitos defendem a teologia do cristianismo.
Não defendem as Escrituras. Não defendem as Escrituras, irmãos. Porque para uma pessoa fazer uma pregação no púlpito e dizer a velha aliança da velha Israel, quando vários dos temas que são colocados lá dizem estatuto perpétuo, então isso é ignorado, porque essas pessoas aprenderam a ignorar esses estatutos perpétuos, como se Yeshua tivesse vindo e tivesse aniquilado, anulado, totalmente renovado todas as coisas, quando Yeshua jamais fez isso. Ele apenas aprimorou a aliança que nos deu a oportunidade de não judeus e não israelitas, como nós éramos, de termos acesso ao Pai através do seu sacrifício. Foi isso que ele fez, mas não que tudo que ficou lá atrás tenha sido apagado. De maneira nenhuma. Então, se você tem alguma dúvida nesse sentido, você que é um grande teólogo, está ouvindo esse trabalho, ouça, se você tiver a humildade e o interesse real, e não tiver arrogância em dizer, não, isso é tudo uma grande besteira, porque você acha que você não precisa aprender absolutamente mais nada na sua vida, ouça os nossos trabalhos que foram colocados aqui. Desde o dia 13/7. Confronte, no bom sentido, tudo aquilo que foi colocado. Mas confronte com as Escrituras, não confronte com as teologias, seja de quem for dentro do cristianismo, e homens até muito primados, né, de grande conhecimento. Mas havia homens, por exemplo, de grande conhecimento, de 2, 3 séculos atrás, que guardavam o Shabat, reconheciam o Shabat, por exemplo. A Bíblia de Genebra fala sobre isso. Calvino, inclusive, escreveu uma excelente obra teonomista, defendendo a Torá, defendendo a lei. E muitas pessoas não se dão conta disso. Olha que interessante. Esconderam muita coisa de você. Esconderam muita coisa de mim. Só que a grande diferença entre eu e os outros que não querem saber é que eu fui atrás, cavei para conhecer a verdade que Yeshua disse, e conhecereis a verdade vos libertará. É essa verdade que muitos não querem conhecer. E talvez você que esteja nos ouvindo neste momento não queira conhecer esta verdade, e você acha que isso que Yeshua disse está apenas como figurativo. E eu posso dizer, a maioria esmagadora dos nossos irmãos cristãos não conhecem verdadeiramente a verdade. Fui agora redundante, precisei ser. Porque não querem conhecê-la. Não querem participar desta verdade. Querem participar, na maioria das vezes, das coisas deste mundo. Têm experiências com o Eterno, mas o Eterno os respeita, inclusive. Porque somos nós que temos que nos atentar a esta verdade. Ainda que o Eterno muitas das vezes tenha falado e esteja falando ao coração de muitas pessoas, ainda que Ele mostre, muitos não querem, porque se fizeram de cegos. E seguem a homens e não seguem as Escrituras. Terrilim 85, aliás, 86, verso 5 nos diz: Tu és bondoso e perdoador, Adonai, rico em graça para com todos os que te invocam. Yaakov, Tiago 5,16 diz: Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Colossenses 3,13 diz: Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros, perdoem como Adonai lhes perdoou. Matitiarro 18, versos 21-22. Então Shimeon Kefa aproximou-se de Yeshua e perguntou ao Senhor: Quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? E Yeshua respondeu: Eu digo a você, não até 7, mas até 70 vezes 7. Se você perdeu os outros temas, os outros 3 dias desse estudo, recomendo que você possa observar esses outros dias desse estudo, que são temas, aliás, subtemas dentro desse grande tema, muito preciosos. Então, agradecemos a todos que têm acompanhado esse trabalho, irmãos que têm mostrado real interesse, Baruch Hashem, por vossas vidas. Fico muito contente por isso. Aqui nós não estamos para seguir homens, não façam isso, não sigam pessoas no YouTube, não sigam
influencers. Hoje, infelizmente, o cristianismo, até a Teshuvá tem os seus influencers, né? Não é nossa posição aqui. Nossa posição aqui é de aconselhamento com os seres humanos falíveis que nós somos, para que nós possamos encontrar um caminho melhor, a fim de que possamos nos ater a estas verdades, as verdades das Escrituras, não as verdades de homens. Não, Bíblia segundo o pastor, Bíblia segundo a pastora, eu sou totalmente contra isso. Nós temos comentários que são feitos, até nós temos a Torá Viva, por exemplo, do Aryeh Kaplan. Comentários são feitos por ele, mas não é segundo a ideia dele. Isso não pode existir. Comentários, temas, Midrashim, outros comentários de outros sábios, e aos judeus foi entregue o oráculo do conhecimento do Eterno. Romanos 3:2. Sempre falo isso também, ou quase sempre. É desta fonte que nós devemos aprender. Não adianta você também na Teshuvá querer promover a sua própria fonte. Não é isso que o Eterno requer. Nós não podemos promover uma nova doutrina. Eu vou fazer da forma que eu quero fazer. É assim e pronto. Sem nem pesar temas. Buscar o porquê esses temas são feitos dentro do judaísmo, por exemplo. Criticar é muito simples. Agora, buscar o tema e estudar o tema e ter uma outra concepção é completamente diferente. Existe um mundo espiritual e existem práticas que são feitas por causa desse mundo espiritual. Aqui não participamos da ideologia caraíta, por exemplo. São os literalistas e alguns canais que são literalistas. Existe um mundo espiritual. Shaul Hachalia, conhecer o apóstolo Paulo, erroneamente com esse nome, teve um contato extremo com o mundo espiritual. E nós falaremos o quê? Que ele teve uma experiência extrasensorial enganosa, irmãos. Existe um contexto espiritual fortíssimo e o Eterno age através desse contexto espiritual que nem sempre você vai conseguir enxergar na Torá ou no Tanar. Nós iniciamos o nosso trabalho com uma belíssima canção, Modéani, de Omer Adam, lá da adaptação do ótimo canal O Caminho de Yahweh, no YouTube. E também os irmãos que têm participado conosco, eu creio que tenham, né, que tenham compreendido esse trabalho, que estão compreendendo o que nós estamos fazendo, na verdade. Trabalho simples, mas que de repente tem falado aos vossos corações. Realmente Yeshua está à porta, então nós precisamos trabalhar os nossos conceitos, as nossas correções. Concordo plenamente com o que a irmã colocou agora nesta lâmina que nós estamos colocando. Muitos de nós não estamos preparados, acho que ninguém está, não é? Então, Baruch Hashem, pela vida de todos os irmãos, e alguns irmãos pedindo para os grupos, né? Então, os irmãos que já estão participando, já conhecem o nosso trabalho, e os irmãos que querem entrar, mandem um e-mail para nós, fabio73b@gmail.com. Essa semana não estamos fazendo nenhum anúncio, para que a gente foque mesmo nesse tema. Nós vamos abrir aí novas oportunidades dos irmãos estarem nos nossos grupos a partir de 15 de maio. Então, se você quiser participar do nosso grupo, aguarde até 15 de maio. Você pode enviar o seu e-mail, fabio73b@gmail.com. Será um prazer ter você junto conosco. Mas participação em grupo, é participação. Não é apenas ser um espectador. Nós estamos, inclusive, conversando com nossos irmãos para que eles sejam reais participantes, não apenas espectadores. Nós não podemos ser espectadores dentro da condição de servir ao Eterno. Nós precisamos ser participantes espirituais, cumpridores daquilo que o Eterno nos colocou, ajudadores, discipuladores também, isso é muito importante. A partir do momento que somos discipuladores, nós transferimos
aquilo que nós aprendemos, ou o pouco que nós sabemos, como é isso que nós estamos fazendo aqui agora, para outros irmãos. Yeshua disse isso, não é? Matitial 28. O id de Yeshua é muito sensível. Pregar às nações sobre as boas novas, sobre as Bessorot, realizando a Tevilá em nome de Yeshua HaMashiach. Obrigado mais uma vez. E vamos para o nosso tema, então. Nós vamos continuar a falar, é a continuação do texto de ontem, do Rabat, que é o texto do Rabino Kol El-Rio, resolver desavenças com o próximo. Então, você ouvindo o que nós falamos ontem, nós vamos trabalhar a continuação agora. Na continuação desse texto diz assim: é importante ressaltar que quem magoou ou causou dano a outra pessoa em público deve pedir-lhe perdão em público. Então eu defendo que a nossa Teshuvá só vai estar completa se você levantar certos conceitos de retificação da sua vida, para aí sim que você possa alcançar uma plenitude ou o máximo de plenitude na Teshuvá. O problema é que as pessoas não querem fazer isso. Esse é o ponto. Muitos se atêm aos estudos, passam os estudos, repassam estudos, querem virar eméritos, querem ser pessoas reconhecidas, ainda que no silêncio, ainda que coloquem uma capa de humildade, mas muitas pessoas não se atêm a pedir perdão para outras pessoas. Se magoou alguém em público, peça perdão em público. Eu acho que eu vi uma situação dessa na rede social uma vez, em todos esses meus anos. Uma vez apenas. Então isso é muito importante. Tratar assim com nossas correções é muito importante. Uma pessoa que tem consciência de que cometeu um pecado contra outra, deve ir até esta, detalhar diante dela o pecado cometido e finalmente pedir o seu perdão de forma explícita. Se o pecador tem noção de que o detalhamento do pecado pode causar sofrimento ou constrangimento à pessoa, ele deve apenas pedir perdão e se esforçar para anular toda a influência sobre o agredido dos fatores relacionados a esse pecado. Então, se isso vai causar problemas para a pessoa que sofreu com o seu erro, então tenta ser o mais brando possível, mas peça o perdão. Esse perdão, irmãos, deve ser pedido pelo próprio causador, a não ser que esse saiba que o agredido preferirá e aceitará melhor o pedido de perdão se este vier por meio de um mensageiro ou seu representante. Ponto. Se a pessoa achar melhor aquele que sofreu com o seu erro, de que uma mensagem escrita ou alguém possa levar essa mensagem, também isto é válido. E isso já serve de consolo para muitos de nós. Só que somente, prestem atenção, somente no caso se você achar que a pessoa não vai aguentar o seu pedido de perdão em público. Nós estamos falando de pedir perdão publicamente. Isso não vai te eximir, isso não vai deixar você anulado de ter que pedir perdão para a pessoa. Ah, eu vou fazer uma oração aqui no meu quarto, pronto, pedi perdão, acabou. Não é assim. Agora, para que você aceite isso, o seu coração teimoso, o meu coração teimoso, precisa se dobrar perante aquilo que o Eterno precisa realizar. Ora, você não começou a guardar mandamentos? Ora, você não começou a mudar o seu modo de falar? Ora, você não deixou que certos aspectos que você não tinha antes viessem a acontecer na tua vida? Por que você não pode realizar um pedido de perdão para alguém de maneira pública ou de uma maneira branda, se a pessoa não aceitar, através de uma mensagem? Há pessoas que sequer pedem perdão, irmãos. E nós começamos, inclusive, os nossos estudos aqui, e vou colocar novamente pelo quarto dia, qual foi a última vez que você pediu perdão a alguém? E quando na sua vida que você ofendeu alguém publicamente, você pediu perdão também publicamente? Isto é uma falta, irmãos. Nós e muitos de nós estamos em falta perante o Eterno. E o que eu estou falando não é brincadeira, irmãos. Eu falo para o vosso bem, com carinho, com amor. Isso aqui não são temas destrutivos, nós não queremos destruir o caráter de ninguém, mas não adianta você
querer ler estudos altivos, estudos de rabinos eméritos. Ah, vou fazer um estudo do rabino Grilak, vou fazer um estudo do rabino do Rashi. Olha que coisa maravilhosa, eu estou me elevando espiritualmente. Como que você vai se elevar espiritualmente se você não cumpre o arroz e feijão? Como que você vai querer fazer teshuvá se você não corrige os temas mais básicos da sua vida? Portanto, o que você quer fazer é uma teshuvá de fachada. Porque você já quer passar para um nível mais alto quando você não tem condições para este nível. Quando você não tem condições de uma leitura de textos de Kabbalah ou de textos do Talmud, por exemplo, porque você não passou lá no início do teu trabalho de correção, de autocorreção, de uma correção espiritual, de um reconhecimento dos teus defeitos, para o seu pai, para a sua mãe, para o seu cônjuge, para o seu irmão de sangue, para o seu filho, para a sua filha. Não adianta. E o que as pessoas estão errando nesse sentido, e lideranças também estão errando, estão colocando um prato requintado na frente de pessoas que não têm condição de comê-lo. Não você, líder, não coloque um prato requintado para quem não tem condições de comê-lo, sendo que essa pessoa não consegue fazer o básico, que é reconhecer os seus próprios defeitos, fazer uma correção, pedir perdão, deixar de cometer Lashon Hara e tantos outros pecados. Nós estamos estimulando as pessoas a serem aquilo que elas não têm condições de ser porque elas não passaram pelas fases mais iniciais. E estamos errando nesse sentido. E lideranças também estão errando. Aqui é um outro lado do erro das lideranças. Se uma pessoa tem condições de ser um ótimo líder, perfeito, mas onde estão as bases primordiais e primais da sua autocorreção? Líderes, vós respondereis ao Eterno perante vossos erros. Sejam rabinos, roshim, até morot, no meu caso também. Não sou líder, mas a gente exerce uma função de aconselhamento. As pessoas nos veem como líder. Eu sempre falo que eu não sou líder. Eu sou um aconselhador, é diferente. Mas eu não posso tirar meu corpo fora de conselhos que eu passo. Eu não posso tirar o meu corpo fora de certos tipos de pontos de ajuda que nós exercemos sobre a vida de alguém. Às vezes a pessoa pode não ter um roxo, um líder formal, vai ter um moré, ou eu, ou qualquer outra pessoa que demonstra aconselhamento. Temos responsabilidade sobre as nossas vidas privadas, temos responsabilidade sobre a vida daquelas pessoas. Então, eu aqui não estou querendo tirar o meu corpo fora, de maneira nenhuma. E o que nós estamos vendo são pessoas querendo subir degraus, vêm com um caminhão de erros do cristianismo, porque não foram bem doutrinadas pelos seus líderes, lá no cristianismo também, cometem os mesmos erros e estão patinando ou andando em círculos, caindo, escorregando, levantando, caindo, escorregando, não conseguem sair desse círculo para trilhar um bom caminho. Claro, não estão sendo corrigidos nos seus princípios básicos, e eu falo como professor de línguas. Como que a pessoa vai estudar o inglês intermediário, ou intermediário 2, ou pré-avançado, ou avançado? Não, eu quero falar inglês. Como você quer falar inglês se você erra nos pontos básicos, ou de qualquer uma outra língua, ou de qualquer outra competência, matéria, etc. Para que você possa fazer os seus estudos de matemática e compreender o que é a teoria da relatividade de Einstein, por exemplo, estou aqui chutando alto, você precisa saber as equações básicas. Ou estou errado? Estar bem nos pontos básicos. As pessoas vivem de fachada. Elas têm um prazer, é isso que eu estou concluindo. Elas têm um prazer de viver de fachada. O Felipe fala muito bem sobre isso, inclusive. Ele é um exímio conselheiro com relação aos nossos pecados mais básicos. Raros são os trabalhos dele. Agora, o que adianta você trazer um estudo gigantesco, maravilhoso, para pessoas, irmãos, que xingam, às vezes, o seu cônjuge dentro de casa, ou que roubam dentro da empresa, fazem notas frias, ou algo nesse sentido, ou que roubam do fisco, ou que ofendem os seus pais,
ou que não tem coragem de dar R$ 10, fazer uma tzedakah, e são pessoas às vezes abastadas, têm muito dinheiro, e pedem mais dinheiro para o Eterno, e pedem mais dinheiro para o Eterno, porque têm os seus planos, entre aspas. Irmãos, repito, muitos gostam de viver de fachada. É isso que eu tenho que falar. Eu não tenho outra coisa para ficar, para discorrer, porque se eu entrar num sistema também de fachada, eu vou começar a maquiar os meus estudos para que eles sejam belos, eloquentes e estudos de alta espiritualidade. Eu até posso fazer isso, mas eu trato com um público que está vindo de um meio do qual eles não foram preparados, pessoas com feridas a serem tratadas, com defeitos a serem corrigidos. E elas precisam se basear nas palavras simples de Mashiach. É isso que muitos não querem fazer. É isso que lideranças e irmãos que conseguem um autoconhecimento não querem fazer. Não querem ajudar aqueles que precisam. Ah, não, isso é muito básico. Eu não vou ficar falando dessas coisas básicas para as pessoas. Há muitas pessoas a esmo nas redes sociais. Buscam uma ideia aqui, outra ali, aí vão num estudo de um rabino, estudo altíssimo, a pessoa não entende nada, porque ela nunca pegou uma Torá e nunca leu um comentário de Torá. Há pessoas que estão entrando para Teshuvá que nunca leram a Bíblia, irmãos. Nunca oraram. Isto é grave. E pessoas que precisam da nossa ajuda, que nós não estamos acusando ninguém. Isto é um grande desabafo. Então, pessoas que precisam aprender a pedir perdão. Pessoas que fingem nas suas vidas. Há inúmeros fingidores. E muitos que estão ocupando um cargo alto precisam fazer teshuvá. Muitos líderes precisam fazer uma teshuvá, renovar a sua teshuvá, refazer sim a sua teshuvá. E eu falo com total garantia daquilo que eu estou falando que é certeza. Da certeza que eu tenho. Precisariam fazer cursos de ética, cursos de educação, precisariam fazer temas espirituais, pararem um certo tempo, fazer aquilo que Shaul Hachalia fez. Ele passou um tempo na Arábia estudando, para que o Eterno pudesse prepará-lo para que ele pudesse ser o grande homem que ele foi. Mas muitos estão entrando de cabeça sem quaisquer condições. E eu estou com esta oportunidade para relatar isso. Sabem por quê? Porque eu também me coloco neste meio de precisar passar por uma grande reciclagem. O ponto é que nós reconhecemos isso, os outros não. Líderes defeituosos desenvolvem membros defeituosos. Líderes que não falam sobre o perdão desenvolvem membros que não sabem perdoar e que vão continuar a cometer os seus pecados, magoando pessoas, afrontando pessoas, sendo jocosos com pessoas e não conseguirão depois fazer a retificação porque não vai dar mais tempo para isso. Então, irmãos, o que nós precisamos fazer é sairmos desta fachada que nós temos, que muitos de nós vivemos uma vida de fachada, e acordarmos para a realidade. É isso que nós precisamos fazer. E muitos não desejam, porque tem um grande impedimento de fazer isso. É difícil reconhecer o pecado, não é? Se o agredido não está disposto a perdoar, o pecador deve convocar 3 homens, olhem que algo interessantíssimo, que o acompanhem no pedido de perdão. Caso essa iniciativa, com essa composição não adiante, deve repeti-la mais 2 vezes. Se depois da terceira tentativa o agredido não aceitar o pedido de perdão, o pecador passa a estar isento de insistir, e este que não perdoou
é que passa a ser considerado o pecador. Neste contexto, é muito importante e correto do ponto de vista judaico aceitar o pedido de perdão e perdoar em geral as pessoas, já que o Eterno Todo-Poderoso, bendito seja Ele, é piedoso e indulgente, isto é, perdoando inúmeras vezes. Além disso, Ele age conosco por meio do conceito de midah, keneget midah, medida por medida. Ou seja, irmãos, se queremos que o Eterno perdoe os nossos pecados, devemos perdoar os pecados cometidos contra nós. Mais uma vez, direitos autorais reservados para o Chabad. Esse texto não é meu. Então eu vou ler só a penúltima parte novamente, para os irmãos poderem entender. Se o agredido não está disposto a perdoar, o pecador deve convocar 3 homens que o acompanhem nesse pedido de perdão, que seriam as 3 testemunhas. Até 2 seria ok, mas o mais correto seria 3. Caso esta iniciativa, com essa composição, não adiante, deve repeti-la mais 2 vezes. Então, acompanhado de 3 pessoas, 2 ou 3 pessoas, em 3 vezes. Se aquele que recebeu o pecado não quiser aceitar o perdão, ele passa a ser considerado como pecador. Uau! Vivemos num mundo de fachada. Muito da Techuvá é fachada. Muito do cristianismo, já sabemos, é uma grande fachada. Mas o que mais me deixa aborrecido é que o meio do judaísmo messiânico, o meio do judaísmo nazareno, o meio da Techuvá que vivemos, também é de fachada. Lamento em dizer isso. Eu posso dizer isso porque eu estou livre de qualquer tipo de instituição, mesmo se eu estivesse em alguma instituição, como eu estive, e eu falava também. E também fui censurado por causa de certas ideias que eu tenho. Então nós estamos vivendo hoje um tema onde cada um de nós precisa fazer uma grande revisão. Se você acha que esse trabalho foi importante, está sendo importante para a sua vida, repasse para outras pessoas, deixe o seu like, ajude-nos na divulgação do que muitas pessoas podem ser beneficiadas. Nós estamos chegando ao final dessa parte, a parte 4, com o tema O Perdão. Amanhã nós vamos encerrar, acompanhe o trabalho amanhã, do maior evento de perdão que ocorre nas Escrituras, que ocorre na Torá, que foi o pedido de perdão, marcado em Bereshit, marcado em Gênesis, o pedido de perdão, o perdão que foi dado por Yosef aos seus irmãos, que o venderam como escravo para os egípcios, né? Primeiro para os filisteus, depois passou para os egípcios. Não percam o trabalho de amanhã, irmãos. É o encerramento, é o fechamento deste tema. Lembrando que tudo aquilo que nós fazemos aqui, que todo o trabalho que nós fazemos aqui é um trabalho para a nossa reflexão. Então, quando eu falo que outros canais não abordam, eu não quero dizer que ninguém faz isso, não é isso, mas eu quero dizer que as pessoas não fazem com a profundidade que deve ser feito. Realizar o ato de perdão, perdoar alguém, é você se livrar verdadeiramente de um peso gigantesco de mágoas, de rusgas, de problemas que, inclusive, podem lhe causar um mal, doenças psicossomáticas. Ontem nós falamos sobre isso dentro do nosso chat Chat Voice, né, o bate-papo com voz lá do canal Fábio Pires no Telegram. Nós falamos sobre o tema perdão, ficamos 1 hora falando sobre esse tema. Falamos ontem um pouquinho mais sobre o aspecto da psicologia, o aspecto psicológico, o aspecto de doenças que são originadas, que na verdade trazem aí para nós males físicos terríveis, males psicológicos, males físicos, inclusive males espirituais, já começando inicialmente pelos males espirituais. Então, se você é uma pessoa que não tem facilidade para perdoar, não é questão da facilidade, mas é questão mesmo que você leve um tempo para dar o perdão, mas que você consiga fazer isso, porque, caso contrário, terríveis problemas, doenças, terríveis males podem ser acometidos para a sua vida.
Então hoje nós entramos num sistema do qual ou nós fazemos a vontade do Eterno ou nós perecemos. E o perdão ele entra nesse ponto também. Agradecemos aos irmãos que acompanharam esse estudo hoje no dia 4, uma live, perdão, um podcast, não deixa de ser live, um podcast mais curto. Agradecemos a todos, agradecemos aos irmãos que têm se atido a esses assuntos, que têm procurado aqui os nossos trabalhos. Muito obrigado, queremos agradecer também e honrar os trabalhos que têm sido feitos pelo grupo Torá em Porções, Techuvá Total, os trabalhos também, mais uma vez eu menciono o Felipe, né, o Felipe Cunha do canal Orochi Felipe Cunha, fizemos uma live aí recentemente, e tantos outros demais canais também que têm trabalhado os estudos judaicos, ou os estudos hebraicos, e outros temas também que são convenientes. Nós vamos e precisamos voltar com os nossos boletins para falar sobre o que está acontecendo no mundo. Temos ainda alguns temas para serem feitos, tá? Ficaram ainda alguns podcasts sem fazer, acho que uns 2 ou 3 ainda. Nós vamos aproveitar para trabalhar isso da melhor maneira possível. Semana que vem, então, após o encerramento desse podcast amanhã, na semana que vem nós vamos voltar a fazer os temas únicos, temas de estudo. Precisamos realizar isso, já faz mais de um mês que não fazemos. Temas de outros livros, de obras, vamos analisar alguns pontos, os erros, inclusive, da Igreja Católica, da Igreja Protestante, temas para a sua techuvá, elucidações, esclarecimentos. Acompanhe este canal. Se você deseja também nos ajudar financeiramente, será um grande prazer. Precisamos para que possamos ajudar outras pessoas. Precisamos de muita oração, muita tefilot também. E lembrem-se, a partir do dia 15/5, voltamos a colocar pessoas nos nossos grupos de Telegram. Não fique aborrecido conosco, por favor, mas eu preciso fazer isso para que a gente possa reorganizar os nossos grupos. Um grande abraço a todos vós. Acompanhem esse trabalho desde o número 150 e amanhã com o final no número 154. Passem para parentes, passem para lideranças, passem para vossos irmãos de sangue, passem para os vossos pais. Olha só que interessante, né? Tantas pessoas que precisam ouvir palavras assim, e aqui nós trazemos palavras de carinho, irmãos, e amor. É isso que eu tenho por todos vós, carinho e amor. Repito, aqui ninguém quer, através desses estudos, desses comentários, destruir a emuná, a fé de ninguém, ou ninguém quer fazer com que as pessoas se sintam mal. Não é isso, mas é trazer uma consciência espiritual para que a gente possa, hoje, em definitivo, de todas essas pessoas que nos acompanham, hoje temos poucas pessoas aqui, mas Baruch Hashem por isso, de todas essas pessoas que nos acompanham, se a cada estudo que é feito, uma pessoa, isso é menos de 5%, às vezes é menos de 2%, se uma pessoa for tocada pela Ruach HaKodesh, já é um grande tema. Vamos fazer a nossa oração final, então, queridos, que o Eterno nos abençoe. Faremos essa oração em nome de Yeshua, o Mashiach da Israel e das nações. Akadosh Baruch Hu, nós te louvamos mais uma vez, te agradecemos imensamente. Pedimos que o Senhor abençoe a cada irmão, a cada irmã presente neste evento, e que esta mensagem possa ser uma bênção para cada uma dessas pessoas. Nós precisamos verdadeiramente corrigir as nossas vidas. Estamos vivendo hoje em dias decisivos, onde o próprio Yeshua disse que separaria o joio do trigo. Nós buscamos ser trigo, porque sabemos qual será o destino do joio. Pai, perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas atitudes infantis, as nossas transgressões, que possamos ter forças para louvar o Teu nome, continuar a Te agradecer e realizar esta techuvá, sendo luz para aqueles que precisam, que sejamos discipuladores, que sejamos exemplo para aqueles que necessitam de nós. Ajuda-nos, perdoa, Pai querido, as nossas atitudes, as nossas falas, perdoa nosso comportamento, quanto que nós temos que corrigir ainda, Pai.
de temas das nossas vidas que não te agradam. Ajuda-nos, Pai, em nome do Teu Filho amado, Yeshua HaMashiach. Nós precisamos de Ti, Pai querido. Nós Te louvamos, nós Te agradecemos. Em nome de Yeshua HaMashiach, abençoa todos aqueles que estão aqui e prepara-nos, Pai querido, para amanhã, para o término dessas atividades. Amém, amém. Mensagem número 153, o perdão, parte 4, na sequência do nosso trabalho. E amanhã nós vamos terminar, no dia 16, o 4, nós vamos terminar na preparação do Shabat, vamos terminar, se assim o Eterno nos permitir, este quinteto de dias desse trabalho que foi colocado. Então fizemos a semana passada sobre o Lashon Hara, língua maledicente, e hoje, esta semana, sobre o tema o perdão. Acompanhem ambos os trabalhos. Mais uma vez, repassem para outras pessoas também. Será um prazer que essas palavras possam ser colocadas para outros irmãos e que todos, indistintivamente, sem acepção, todos, inclusive pessoas de outras religiões, bendito seja o Eterno, que assim faça, resgate outras pessoas das trevas, resgate outras pessoas da idolatria, do avodazará, que representa uma blasfêmia para o Eterno, e que todas possam se atentar a fazer teshuvá. Não cremos que a teshuvá é dada apenas para os judeus clássicos, né? Eu me considero um judeu, um Yehudi, não sei, um israelita, não sei de qual tribo em si, isso para mim agora não é importante, mas sei que mesmo dentro da minha família e dentro do meu contexto espiritual, tenho esta legitimidade para fazer teshuvá. Sou contra a doutrina dos Noahid, sobre Bnei Noach. Isto não é válido, isso não é correto, não entrem nesse tipo de falácia. Isto é um grande muro de separação entre os nossos irmãos judeus, os chamados não-judeus, porque quando nós nos alimentamos da seiva, como é colocado no livro de Romanos, ou no livro também mencionado no livro de Coríntios, quando nós nos alimentamos dessa seiva, que é a Torá, desta seiva que foi dada pelo Eterno, dessa seiva que também muitos dizem que é o próprio Mashiach, ou até alguns falam que é o próprio Israel. Se for tudo isso, em sendo tudo isso também, irmãos, é válido. Portanto, fazemos parte do mesmo povo. Isto é assaz importante. Baruch Hashem, bendito seja o Eterno em vossas vidas. Muito obrigado, irmãos. Retornamos amanhã, que o Eterno vos abençoe em nome de Yeshua. Tenham uma ótima noite e aguardem os nossos trabalhos futuros nessa rede social. Shalom, shalom, uvrachot, Beshem Yeshua HaMashiach.